Willy Garcia, 62 anos, nascido em Ouro Fino, Minas Gerais. Esposo da Janete, pai da Vanessa e da Thaís, avô do Pedro e do Daniel. Conheceu Jesus em setembro de 1978. Iniciou a vida nova em dia 9 de fevereiro de 93. Formado em teologia, pelo Palavra da Vida, vários cursos, liderança, cura, libertação e até formado pela Escola de Apóstolos, na Costa Rica. Nas horas vagas, ele gosta de jogar bola. E é corintiano. Essa é uma informação importante. Não leva em conta a camisa do Palmeiras ali. Uau, 25 anos. Qual é o seu sentimento ao chegar até aqui, hoje, agora? Eu já disse coração na boca. Hoje, pela manhã, eu estava como um adolescente, ainda falei para a Jean, eu não sei o que eu vou pregar de manhã, não sei o que vai acontecer. E o meu sentimento, ele é um sentimento de alegria por estar aqui. E um desafio, porque não para aqui, tem muita coisa. Sonho que Deus me deu, falta muita coisa para acontecer. E eu tenho falado a Deus, Senhor, eu não quero ir sem ver o sonho realizado. E eu sei que Deus é fiel. Amém. Então o sentimento é gratidão e desafio mesmo, né? E você imaginava que naquela época, quando você iniciou lá no primeiro culto, na primeira reunião, que vocês pegavam as cadeiras emprestadas, que você estaria num salão como esse? Não. Não? Não. Eu tinha a certeza, a convicção que iria acontecer. Eu só não sabia como. Como eu não sei o que vai acontecer, como vai acontecer. Eu sei o que vai, mas como eu não sei. Então eu não sabia como. E quando foi exatamente que você teve a certeza do seu chamado de pastor? Conta um pouco para a gente como foi esses. Sim, eu vou ser pastor, eu aceito. No dia da minha conversão, eu já estava frequentando a Igreja Batista Ebenezer há 3 meses. Sinceramente, eu não entendia nada, porque eu era uma pessoa normal do mundo e de repente vim para o mundo evangélico, totalmente novo. E eu ainda ia para a igreja, ia para as minhas festas, amigos. E uma noite de sábado, eu cheguei em casa. E eu lembro que eu guardei o carro e subi e fui dormir, era de madrugada. E quando eu deitei na cama, eu não conseguia dormir. E de repente uma voz me falou: ei, cadê os seus amigos? Cadê o seu carro? Onde está o futebol? Você é vazio, você é oco. E eu assustei, porque eu não sabia de onde vinha aquela voz, mas eu sabia que aquela voz tinha razão. E de repente, eu me pego chorando, porque eu sabia que eu era vazio. E aí eu ajoelhei, e ali, do meu jeito, eu orei e eu disse: sim, Jesus, eu quero o Senhor. O Senhor deve ser aquele Jesus que a Igreja Batista Ebenezer fala. Eu quero o Senhor. E ali ele disse: você vai me servir, você será um pastor. Uau. E eu me calei. Uau. E por 16 anos eu disse não. Uau. Você fugiu então? Fugi, 16 anos. Por quê? Porque eu até brincava com Deus, eu falava: tá bom, Senhor, não é? Eu sou crente, estou na igreja, mas deixa eu no meu trabalho, na minha vida. E eu brincava, eu dizia para Deus: ser pastor não faz parte do meu show. Porque eu tinha uma imagem de pastor, e eu pensava que viver pela fé era um pulo no escuro. Viver pela fé era não ter com o que viver, era passar necessidades, era ser enviado para a África, para o Nordeste. E naquela época eu fazia uma imagem totalmente distorcida do Nordeste brasileiro. Hoje, conhecendo, amo aquela região. E eu disse: não, Deus, eu não quero, deixa eu no meu trabalho, eu vou seguir a minha vida. Sou crente sim, mas ser pastor não quero. Uau, tá vendo? Todo mundo tem um sentimento aí de, às vezes, não, dizer não. E para começar a vida nova, a igreja, porque você fazia parte de outra igreja, certo? Então, para você iniciar o seu próprio ministério,
Como foi o desafio de aceitar isso? Nós estávamos na Igreja Batista e, de repente, por uma necessidade, pela Arlete, hoje pastor Arlete, esposa do pastor Marcos, minha cunhada, ela passou para nós umas fita cassete naquela época, Uau. do pastor Jorge Tadeu. E aquelas fitas falaram muito alto ao nosso coração, porque algumas coisas que ele falava na fita cassete, eu fui conferir e tinha na Bíblia, só que eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Uau. E aquilo foi desafiador para nós. E nós começamos um novo mundo, descobrir novas coisas. Na verdade, conhecemos a renovação. E ali começou um processo de Deus. E nós saímos da igreja Ebenezer. E lá eu fui convidado pelo pastor Tião, da Videira, do Parque do Carmo, para ajudá-lo. Ele brincava comigo, ele falava: olha, você é um batistão, você sabe organizar, vem para cá. Eu sou pentecostal, desorganizado, a igreja já estava crescendo muito, vem para cá. E nós fomos para lá, ficamos 1 ano lá no Parque do Carmo. E ali Deus começou a nos cobrar, porque nesse processo de desligar da igreja tradicional e ir para a igreja renovada, nós começamos a conhecer igrejas, porque até então nós vivíamos no mundo batista. Sim. E era interessante que onde eu e a Jan ia, em qualquer igreja, e a gente ia e ficava sentado lá no fundo, mas a pessoa que estava pregando ou ministrando, de repente, do nada ela parava e olhava para nós e falava: olha, Deus mandou começar. Uau. Eu olhava para ela e falava: mas começar o quê e como? Né? E era assim, constante nos lugares. E foi um dia que o Jorge Tadeu veio no Brasil fazer uma cruzada de fé e cura, e nós fomos conhecer o que era isso. Foi no ginásio do Ibirapuera, aquilo lotado, e de repente ele termina de pregar e ele começa a orar pelas pessoas, e eu falei: não, eu vou lá também, eu quero receber oração. Mas eu vi as pessoas caindo, ele orando, e um monte de gente orando, obreiros da Cristo Salva na época, junto com ele, um monte de pastores e obreiros orando. Imagina o ginásio lotado, e aquelas pessoas caindo, e eu na fila olhava e falava: meu Deus, isso aqui vai dar cadeia, o pastor está matando as pessoas, porque eu não sabia o que era aquilo. Eu vi as pessoas caindo e falei: ele está morrendo, né? Ele está matando as pessoas, daqui a pouco a polícia vem aqui, vai todo mundo preso. Ele não pôs a mão na minha cabeça, ele segurou no meu rosto com as 2 mãos. É por isso que quando eu oro pelas pessoas aqui, não importa se é um homem ou uma mulher, eu sempre coloco as mãos no rosto, porque eu aprendi isso com ele. E quando ele colocou as mãos no meu rosto, eu senti uma sensação, e ele começou a orar. E quando ele começa a orar, na minha mente começa a passar um filme. Foi como se alguém ligasse uma televisão e começou a passar um filme. Eu não sei por quanto tempo ele orou, e depois que ele orou, ele conversou comigo. Eu não sei o que ele conversou comigo, porque aquele filme só saiu da minha cabeça quando eu saí da presença dele e saí. Aí parou o filme. Era o filme de uma igreja. E hoje eu sei que é o filme da vida nova. E aquele dia Deus falou comigo: você vai ou você vai. Não tem jeito. Não tem escolha. Não tem mais escolha. E nessa escolha, em algum momento você teve medo? Eu creio que a maior parte dos momentos de pastor, de liderar uma igreja, eu tive medo. Você pode explicar melhor pra gente que tipo de medo é esse? O que você realmente sente? O medo do quê? Do quê? Olha, hoje eu lido com muitos pastores. E eu digo aos pastores que a maior dificuldade de um pastor é acreditar que ele é pastor. Porque quando nós pastores acreditarmos que somos pastores, tudo muda. Porque nós imaginamos assim: Deus pode usar qualquer pessoa. Eu não, porque eu me conheço. Então eu creio assim que a minha luta é uma luta de um ser humano normal. Porque o pastor, ele é uma função. Eu sou o Willy. Eu tenho uma função chamada ministerial. Mas eu sou o Willy. Então, como Willy, eu tenho os meus temores. E às vezes quando eu olho para a Vida Nova aqui, todas as Vidas Novas, e pastores, e amigos, e ministério, quando eu olho para isto, dá medo.
Dá medo. Você diria que o mais difícil é ter medo, né, do chamado pastoral? Uma das coisas mais difíceis seria ser medo? Porque a gente olha para o pastor, aqui no altar, né, falando, a gente só vê isso. A gente acha que o pastor é aquele que dá um bom sermão, faz uma coisa muito bonita. Mas qual realmente é a maior dificuldade de um pastor no seu chamado? Eu vou falar por mim. A minha maior dificuldade é saber que eu lido com um ser humano e eu não sou o dono desse ser humano, eu não tenho um poder de transformação, mas eu sei que esse ser humano tem um dono. Eu sei que um dia eu darei conta a esse Senhor. Então, o maior medo é errar. É errar. Porque a palavra de um líder, de um pastor, influencia a vida de uma pessoa. E se uma palavra for dada, uma palavra errada, você pode destruir uma vida. Destruir um casamento, destruir uma família, destruir uma profissão. Então eu creio que esse é o maior temor de um pastor. E como lidar com tantas opiniões e visões diferentes, ainda mais aqui que é uma igreja grande? Eu falo nas reuniões que nós temos aqui com os pastores, é muito interessante quando termina um culto. Então, às vezes eu estou aqui, termino um culto e vem alguém e diz assim: Willy, Deus me deu uma visão, né? Gente, eu não estou criticando ninguém, não leva para esse lado, eu estou falando da nossa dificuldade. E a pessoa vem e fala: olha, Deus está trocando a sua capa, está trocando o seu nível de autoridade, a igreja vai romper, a igreja vai crescer, e é um novo tempo, tal. Puxa, é tudo que um pastor quer ouvir, né? Mas naquele mesmo culto, aquela pessoa sai e vem outra: olha, Willy, tem um recado de Deus para você. Deus está mostrando que está soprando um vento. Eita. E um vento forte. Vai abalar a igreja. Pessoas vão sair. Então prepara. Amém. É tudo que um pastor não quer ouvir. Sim. Mas amém. E aí, qual é a nossa função? Orar a Deus. Senhor, o que o Senhor está falando? E eu aprendi uma coisa: nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que o tempo. Porque eu recebo muitas palavras aqui. E conforme o tempo passa, a gente também vai aprendendo algumas coisas. Primeiro, a gente começa a conhecer sentimentos de pessoas. Pessoas com sentimentos negativos, elas sempre trarão recados negativos. Pessoas com sentimentos positivos, de amor, elas sempre trarão pensamentos de amor. Então a gente aprende, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Mas hoje nós aprendemos com essa caminhada, 62 anos de vida, né, 40 e pouco, me converti com 18 anos, 62, quem é bom de português aí me ajuda. Hã? Agora nem conta eu tenho condição de fazer. 44? Eu sou aqui no fundo, aqui, ó, 44. 44, de igreja, nós aprendemos muitas coisas. Né? A gente vê muitas coisas. E sabemos que é o Espírito que conduz, mas também entendemos um pouco do ser humano. E nessa caminhada, qual foi o melhor conselho que você já recebeu de alguém? Pastor Moisés, Porto Alegre, pastor do Azaf Borba, numa pregação em Uberlândia, Igreja Shalom, Ari Skates. Esse pastor Moisés, ele subiu para pregar, nós estávamos 60 pastores. Ele subiu, não levou Bíblia, não levou nada. Ele olhou 60 pastores, ele estava pregando, ele disse 59 pastores, mais um 60. Pastor, nunca esqueça de uma coisa: um dia você estará frente a frente com o dono da igreja. E ele te fará algumas perguntas. O que você queria com a minha igreja, que eu coloquei nas suas mãos para cuidar? Dinheiro, fama, poder? Maldito, afasta de mim para o fogo eterno. O que você queria com a minha igreja, que eu coloquei na sua mão para você cuidar? Preparar a noiva, ataviar a noiva para o encontro com o noivo? Servo bom e fiel, entra
para o descanso do seu Senhor. Foi o maior conselho que eu vi. E a minha oração, Senhor, nunca me deixa esquecer dessa pregação e desse conselho. Amém. Forte, muito forte. O que você diria para você mesmo se você fosse jovem? Valeu a pena. Vale a pena. Valerá a pena. E o que você faria se você tivesse 20 anos hoje? A mesma coisa. Mesma coisa. A mesma coisa. Ai, gente, eu vou chorar. Sou muito de chorar. Qual é o seu conselho para as pessoas que têm o mesmo chamado, que têm isso no coração, que Deus já até falou com elas, ou então que elas veem que elas são vocacionadas para o chamado pastoral? Qual é o seu conselho para elas? Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Não apressa nada, não atrasa nada, porque o chamado vem dEle. É Ele que chama. E eu disse hoje, você que tem um chamado, você é uma promessa de Deus. Você é uma possibilidade de Deus. Deixa Deus tornar tudo isso realidade. Aprenda a ser submisso. O maior conselho é a submissão. E você só será submisso a Deus o dia que você for submisso aos líderes que Deus coloca na sua vida aqui na terra. Se você não é submisso à liderança, você não é submisso a Deus. Aprenda com Davi. Aprenda com Davi. Amém. Eu sei que você já disse isso no começo, que você espera muitas coisas, que ainda é só o começo. Mas olhando para todas essas pessoas aqui, o que você espera da igreja Vida Nova? O que você pensa sobre ela para o futuro? O meu sonho de igreja é uma igreja contemporânea e uma igreja relevante. Para mim, o que é uma igreja contemporânea? Uma igreja que entende o seu tempo e que sabe trabalhar no seu tempo. Uma igreja relevante é uma igreja que vai fazer a diferença no local onde ela está e no seu tempo. Eu ouvi uma coisa de um pastor Bill Willow Creek. Ele disse: se a sua igreja fechar hoje, o que acontece no bairro? Nada? O bairro vai ficar alegre? Ou vai ficar triste? Se a sua igreja mudar, o que vai acontecer? Essas duas perguntas tocaram fundo. O que eu espero que a Igreja Vida Nova seja sempre contemporânea e relevante. Uma igreja que sabe doar. Porque a marca da igreja evangélica no Brasil é algo que só tira e não dá nada para ninguém. E igreja não é isto. A igreja precisa se doar. Então o que eu espero é que a Igreja Vida Nova cresça em todos os sentidos. Não só numericamente, em todos os sentidos. Na sua espiritualidade, na sua boa interferência e ingerência na sua comunidade, na sociedade como um todo. Então é isso que eu espero. Eu sei que verei coisas grandes. Amém, a gente também, né? Vamos fazer um jogo rápido. Eu vou falar uma palavra e você responde com uma, Tá, beleza? uma só? É uma só. Tá. Não tem problema, você pode pensar, tá? Igreja. De Deus. Família. De Deus. Não vale. Não vale, tem que ser outra resposta. Assim não pode ser mesmo? Não, tem que falar o que significa pra você. Pra Família, mim? é. Melhor coisa. Uma palavra. Mas tudo bem, passou. Religião. Ruim. Fracasso. Péssimo. Sucesso. Bom. Medo.
Bom, Sonho. o maior. Política. Necessária. Brasil. Esperança. Saúde. Necessária. Gente, ele tá me trollando. Não é possível. Você pode pensar. Tá. Saúde. Quero. Felicidade é. Felicidade é. Amor. Vida nova. Pode ser em 2 palavras? Tá, Tudo de pode, bom. pode. Tudo Tudo de de bom. bom. Você pode aplaudir? Fica aqui. Que demais. Que demais. É isso aí, gente. Vamos aplaudir.